1 Pedro 2, de 4 a 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos por tua graça, porque já entoamos louvores a Ti, nos confessamos, comparecemos diante do Senhor para Te adorar, e agora pedimos que Tu ilumines nosso coração, nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Acho que se você fez ensino médio, prestou algum vestibular, você já deve ter escutado essa poesia do Carlos Drummond de Andrade, escrita num período difícil da vida do autor, quando ele havia perdido um filho recém-nascido, faleceu, e ele escreveu essa poesia. E nela, irmãos, pedra pode significar muita coisa. O luto que ele tinha pela perda do filho, a dor, obstáculos que a vida impunha ao autor e dificultavam sua caminhada, era uma pedra no meio do caminho. E eu, particularmente, acho muito impressionante a quantidade de metáforas que a gente usa no dia a dia e que existem por aí usando pedra como referência. Quando você quer, por exemplo, aconselhar uma pessoa a não desistir diante de adversidades, você usa aquele velho ditado: não persista, vai fundo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E quando a pessoa é insensível, sem sentimentos, meio grossa, a gente diz que ela tem coração de pedra, não é? A pedra representa geralmente frieza, dureza, insensibilidade. Há várias metáforas. Quando alguém, por exemplo, nem ouve você falar e já te dá uma resposta atravessada, essa pessoa tem 7 pedras na mão, não é o que a gente diz? E por aí vai. E eu entendi o simbolismo da pedra quando eu era adolescente ainda, nas brincadeiras saudáveis, lá em Hermelino Matarazzo, fazendo guerra de pedra. E eu, como um grande estrategista militar, ainda não era publicado aquele Sun Tzu, a arte da guerra para crianças, não tinha lido isso ainda. E eu fiquei na parte de baixo do morro, jogando pedra em quem estava em cima, e o exército inimigo em cima jogando em mim, que estava embaixo. E um soldado inimigo, com boa mira e usando a gravidade ao favor dele, acertou um pedregulho no meio da minha cabeça. Eu sinto dor até hoje quando faz frio por causa dessa pedrada. E toda vez que eu leio a história de Davi e Golias, eu me compadeço um pouco de Golias, irmãos. Até hoje eu lembro o peso da pedra. São muitas metáforas que existem para isso. E geralmente pedra representa algo frio, sem vida, duro, algum obstáculo, uma pessoa insensível ou mesmo a morte. Afinal, nós vemos pedras em cima dos túmulos das pessoas que nós amávamos e morreram, com epitáfios, com a data de nascimento e falecimento. E isso é uma grande lição para nós, que nós morreremos e uma pedra sem vida ficará lá em cima de nós quando nós já não estivermos mais aqui. Acontece que na Bíblia existe um uso para a palavra pedra que a distingue dos outros usos comuns. Esse uso quase sempre é cristológico, irmãos.
E pedra costuma se referir a um fundamento sólido sobre o qual o crente está seguro. Essa pedra, aqui em Pedro, em outras partes do Antigo e Novo Testamento, geralmente é Jesus, o Messias Salvador de Israel. E no texto que nós lemos, Pedro fala de Jesus e o chama de a pedra que vive. Diz que Jesus nos torna pedras que vivem e nos encaixa no edifício que ele próprio chama casa espiritual, templo do Senhor. E Pedro nos mostra, queridos, que a partir de Jesus, a pedra que referencia toda a construção, nós podemos ser edificados e fazermos parte de um grande edifício que Deus está construindo. E esse edifício, chamado Igreja, Povo de Deus, serve para que todo mundo que passa em frente olhe para ele e queira entrar lá dentro, fazendo parte daquela construção. Diante disso, a ideia do sermão de hoje é que os crentes são pedras vivas no edifício que Deus está construindo. Os crentes são pedras vivas no edifício que Deus está construindo. Nós veremos isso a partir das 3 divisões do texto. A primeira divisão está nos versos 4 a 6. E a primeira verdade nessa divisão é: Jesus, a pedra viva, edifica os crentes e os transforma em um templo. Olha de novo os versos 4 a 6 comigo, por favor. O texto diz: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Até aqui, irmãos, Pedro falava aos crentes sobre como eles haviam sido regenerados de uma semente incorruptível. E com base nisso, ele explica que os crentes, nós, povo de Deus, precisamos viver individualmente uma vida santa, abandonando a maldade, abandonando o engano, a hipocrisia, a inveja, e nós que nascemos dessa viva semente, precisamos desejar obedecer a Deus e viver continuamente obedecendo. E isso se mostra a partir de uma vida que ama a palavra, deseja a palavra e se baseia na palavra para tomar decisões e viver. Ele chama isso de genuíno leite espiritual e fala: vocês precisam crescer na salvação de vocês. E a partir do verso 4 do nosso texto, Pedro evolui de uma ideia de edificação individual para edificação coletiva, partindo do crente individual para o povo de Deus como um todo, explicando que os cristãos são pedras, pedras que formam um templo que se apoia na pedra principal, Jesus Cristo. Ele diz no verso 4 que Jesus é a pedra que vive. Isso é muito significativo, vindo do apóstolo Pedro, porque Pedro significa pedra. Inclusive, foi esse jogo de palavras que Jesus usou quando disse a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Só que Pedro é uma palavra no grego que dá a ideia de uma rocha firme, sólida, sobre a qual é possível construir alguma coisa. Mas a pedra que Pedro usa aqui nessa passagem não é a mesma palavra do seu nome. É uma palavra que significa pedra que quebra fácil, uma pedra desprezada, não uma rocha firme, uma pedra que se esfarela fácil. E ele faz isso, irmãos, porque era assim que os líderes religiosos olhavam para Jesus, desprezando Jesus. Do mesmo modo que um construtor, por exemplo, olharia para o terreno que ele quer construir alguma coisa e pensaria: eu preciso de uma pedra firme, uma pedra angular, que é a pedra colocada na esquina da construção e baliza todo o resto do que vai ser construído. Não havia naquela época drywall para erguer algo sem ter essa pedra angular. A pedra de esquina era fundamental para a construção crescer. E aí, quando o construtor olhou para aquilo, procurando uma pedra firme, ele olhou e viu um tijolinho, sabe aquele tijolinho de adobe?
e ele olha para aquilo e fala: não dá para construir nada em cima disso. Era assim que os líderes religiosos viam Jesus, como um tijolinho de adobe sobre o qual não se pode construir nada. Só que o texto diz, a Bíblia diz, que Deus escolheu Jesus para ser a pedra de esquina preciosa, a partir da qual o Senhor construiria sua igreja e edificaria seu povo. Esse edifício chamado Igreja de Deus. E se a gente se aprofundar um pouco no texto, Pedro ratifica seu argumento usando uma passagem do Antigo Testamento, que está no livro de Isaías, capítulo 28, verso 16. É uma profecia de Isaías que acontece no meio de uma confusão entre profetas de Israel e Judá contra Isaías. Profetas que haviam vendido seu ofício profético, estavam se embebedando, cometendo imoralidade. Deus levantou o profeta Isaías para denunciar os erros deles, e eles não ouviram a palavra e ficaram com raiva do profeta. Isaías também se levanta denunciando os governantes do povo, falando: olha, vocês estão tirando o couro do meu povo. Eu vou mandar uma nação estranha, de língua estranha, que vai tomar vocês. Eu vou esmagar vocês por causa do pecado. Mas no meio disso tudo, o Senhor diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então Pedro, queridos, pega todo o peso dessa profecia e diz: Jesus é essa pedra, aguardada há séculos pelo povo de Deus. Uma pedra por intermédio da qual o povo de Deus vive. E essa pedra, que geralmente é usada para significar dureza, frieza, é viva e passa a vida a outras pedras, que são vocês. E por causa disso, vocês são casa espiritual, uma construção que vive. Porque Jesus é uma construção que vive, o tabernáculo que andou entre nós, vocês também serão. Vocês são sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Repare que as figuras usadas por Pedro remetem todas ao templo. E um judeu que lesse isso ia pensar logo em santidade, porque era isso que o templo representava. Sacrifício para santificar o povo, tirar o pecado do povo, purificar o povo da imundície. E qual a ideia então? A ideia é: assim como a presença de Deus santificava o templo de Jerusalém, o Espírito Santo que vem de Jesus santifica o povo, a comunidade cristã, a igreja, separando a gente como propriedade exclusiva do Senhor. Isso nos ensina, a princípio, duas coisas, irmãos. Primeiro, existe um único templo no qual os crentes são edificados. A igreja não é um partido político, a igreja não é uma ONG, nenhuma empresa. A igreja é o novo templo, onde vidas são transformadas e os crentes nessa nova vida oferecem sacrifícios para a glória de Deus. A igreja não é uma instituição fundada em alicerces do mundo, mas em Jesus, e ela é diferente de todo o resto das instituições que existem nesse mundo. Então, não espere ser uma pedra nessa construção sem compreender que o propósito da igreja é a glória de Deus, não o louvor dos homens. Segunda coisa, a imagem de pedras vivas sendo edificadas e apoiando umas às outras mostra para a gente que o propósito do cristão não pode ser realizado sem conhecer outros e viver com outros crentes. A igreja é comunidade. Entrar em um relacionamento com Cristo é necessariamente entrar em um relacionamento com seus irmãos. E veja, não apenas irmãos da sua faixa etária, da sua geração, iguais a você, mas de faixas etárias diferentes, de lugares diferentes, com origens diferentes, que tiveram conversões distintas, mas que agora estão todos juntos, sendo apoiados e apoiando uns aos outros como construção de Deus. E a estrutura desse edifício, irmão, só estará completa quando um dia os andaimes da história humana forem desmontados e o templo completo aparecer, a igreja perfeita e sem mácula aparecer para esse mundo
diante do Senhor na glória quando Ele voltar. Aí sim, esse edifício estará completo. Até lá, você é uma pedra apoiada por outras pedras, que apoia também outras pedras. E nessa vida comunitária, Deus edifica você e o seu povo. Bom, há uma segunda verdade aqui, nos versos 7 a 8. E ela nos mostra, primeiro, se Jesus é a pedra viva que edifica o seu povo. Em segundo lugar, Ele é a pedra viva que faz os ímpios tropeçarem e os transforma em ruínas. Deus edifica o seu povo e os transforma em uma construção. Os ímpios não. Os ímpios tropeçam nele e viram ruínas. Olha os versos 7 a 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Para quem crê, Jesus é a pedra honrada, eleita. Por outro lado, irmãos, para quem não acredita, Jesus não deixa de ser a pedra de esquina. Ele passa a ser rocha de ofensa, a rocha que os destruirá. E o curioso é que o apóstolo Pedro faz mais duas citações do Antigo Testamento. A primeira do verso 7 é do Salmo 118, a segunda é de Isaías 8. E há uma conexão lógica entre todas essas citações, que não dá para falar aqui por conta do tempo, mas basicamente Jesus é o único meio de salvação e também o único meio pelo qual todos serão julgados. O mesmo que traz salvação para quem crê é o que condena quem não crê. Ele é o único meio, o único caminho, a única pedra que existe. E é assim que as coisas são, irmãos. Jesus apareceu no caminho da humanidade. Tem uma pedra no meio do caminho, queira você ou não. Ou você se apoia sobre ela ou tropeça nela. E ao se encontrar com Jesus, todo mundo é transformado. Seja crendo e sendo salvo, ou não crendo, tropeçando e caindo. Mas ninguém apoia o pé nessa pedra e fica igual. Ou se firma sobre ele, ou escorrega e cai, esperando o descarte. Absolutamente ninguém pode ficar inerte diante de Jesus. Ou você constrói um futuro com ele, a pedra viva, ou cai e é arruinado. E é por isso que, se você está ouvindo essa pregação agora, meu irmão, saiba que essa pregação e as outras pregações que você ouve são sua glória ou sua ruína. Ou você acumula glória para você, ou pedras sobre sua cabeça para o dia do juízo. E a palavra que você ouve, crê ou não, é a pedra em que você tropeça ou é edificado. É o que Pedro diz no verso 8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Independente do momento da sua vida, da situação em que você esteja passando, você só tem uma escolha a fazer: se apoiar sobre essa pedra angular ou tropeçar nela. Por isso, creia. Viva apoiado nessa pedra, porque essa é a única salvação e o único fundamento sólido no qual você pode ficar seguro. A terceira verdade que o texto nos ensina, que está nos versos 9 a 10, diz respeito não só a Jesus, a pedra viva, mas a nós, os crentes, pedras vivas. E a verdade é que os crentes, pedras vivas, são um edifício construído por Deus com o propósito de anunciá-lo. Os versos 9 e 10 dizem: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Temos várias figuras aqui para ilustrar o fato de que os crentes outrora andavam em trevas, mas creram. Vieram ao Evangelho,
se aproximaram de Deus e se tornaram geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus nos separou, irmãos. Nós não tínhamos misericórdia antes. Lembrem-se que Deus nos elegeu misericordiosamente e não nos deixou sermos contados entre os reprovados. Pedro disse no verso anterior que os que tropeçam foram destinados a isso. E você precisa entender que nós, na nossa teologia reformada, bíblico-reformada, não cremos que Deus decretou os pecados de cada pessoa, mas sim que Ele decretou a queda e, com base na queda, Ele elegeu misericordiosamente os que seriam salvos. Os que são condenados merecidamente. Ninguém é injustiçado por Deus. Deus salva misericordiosamente, é glorificado nisso, mas ninguém merece salvação, porque a salvação pertence ao Senhor e Ele dá por sua graça. Nós fomos salvos misericordiosamente, graciosamente pelo Senhor e separados por Ele. A figura mais forte desses últimos 2 versículos brota do livro de Oséias, no capítulo 2, verso 23, cujo contexto é o seguinte: Deus havia renegado o reino do norte por causa do pecado. E ele diz que o povo havia adulterado com outros deuses. E Deus fala: o reino do sul seguirá o mesmo caminho em breve. Todos vocês adulteraram espiritualmente com deuses pagãos. Então ele diz a Oséias que desse o nome a seu filho que nasceria. Lembrem-se que Oséias tem toda uma metáfora por trás de casar com uma mulher adúltera, e o filho de Oséias se chamaria Lo-Ami, que significa não meu povo, não é meu povo, e representava o que o povo de Deus havia se tornado. Só que passa um pouco, irmão, os versículos em Oséias, e o próprio Deus, conversando com Ele próprio, naquilo que a gente chama de oráculo, reverte o que Ele havia anunciado contra o seu povo e diz a Oséias: eu plantarei o meu povo para mim mesmo na terra, tratarei como minha esposa com amor, aquela que eu tinha chamado não amada, e eu tirei aquele chamado não meu povo, você é meu povo, e Ele dirá: tu és o meu Deus. O próprio Deus transforma não meu povo em tu és meu povo, e o povo responde: tu és o meu Deus. Deus anuncia sua misericórdia aos judeus que tinham se corrompido. Pedro pega essa profecia e mostra que isso também se aplica à igreja, de judeus e gentios. Todos os que foram convertidos eram rejeitados, mas se tornaram alvo não de condenação, mas sim de salvação. Agora vocês são meu povo. E o propósito disso tudo é proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. Porque transforma tudo que a gente é, irmãos. E perceba que essa vida de proclamar as virtudes do Senhor é adorá-lo, é glorificá-lo. Uma vida que louva a Deus é uma vida de sacrifício agradável constante. Não é um evento em que você agrada a Deus, porque isso é o sacrifício do Antigo Testamento que acontece uma vez por ano. O crente vive todo dia praticando o sacrifício agradável a Deus. E o mais maravilhoso disso tudo é que a nossa vida se torna agradável não só a Deus, mas a nós. Porque é uma vida santa, de proclamação das virtudes do Senhor. E quando você viver assim, irmão, o que acontecerá é que vizinhos, colegas de trabalho, amigos, parentes, ou mesmo gente desconhecida que te encontre por aí, andando pelo caminho, essas pessoas te verão vivendo um testemunho cristão, e algumas dirão: deixa para lá. Essa aí é só uma pedrinha no meio do caminho, eu vou desviar e continuar andando. Outras pessoas, nas oportunidades em que você viva e fale do Evangelho, dirão algo do tipo: essa pessoa é uma pedra no sapato.
vou chutar ela para lá, tirar da minha vida e não quero mais contato com ela. E para essas, Jesus será pedra de tropeço. Mas algumas pessoas, irmãos, no momento, na circunstância que Deus reservou para a sua soberania, verão o nosso testemunho e dirão: essa pessoa é uma pedra viva, que faz parte de um edifício enorme. Como é que eu nunca tinha visto essa construção tão linda, quando você passa em um lugar e o prédio está só a terraplanado, e de repente quando você passa já ergueu, você fala: nossa, como que eu não vi isso? É assim que as pessoas veem os crentes que vivem proclamando as virtudes do Senhor. E elas olharão para Jesus e dirão: eu quero essa pedra também, eu quero participar dessa construção, eu não posso rejeitar essa pedra, porque ela é eleita e preciosa. E assim também crerão em Jesus. E eu termino dizendo sobre uma certa ocasião, quando Jesus estava saindo do templo, e os discípulos disseram a ele: mestre, que pedras, que construções, olhando para o templo de Jerusalém. E Jesus respondeu: vocês estão vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso era uma profecia, irmãos, do que aconteceu de fato no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, um general romano, entrou em Jerusalém e arruinou o templo de Jerusalém, que não foi reconstruído até hoje. Isso mostrou como o Império Romano conseguia sempre prevalecer contra os inimigos de Deus, não deixando pedra sobre pedra deles. Só que existe uma construção que não pode ser destruída. E essa construção é aquela anunciada por Jesus a Pedro, quando ele fala: Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhum general, nenhum império, o diabo, nem mesmo o inferno todo podem destruir o edifício do qual você faz parte, irmão. Você, essa pedrinha viva no templo de Jesus, não vai ser destruído nem mesmo por todo o inferno, por todo o exército maligno, porque a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, é edificada na pedra angular, chamada Jesus Cristo, e vive testemunhando dele, e é Jesus que protege seu povo, impede que o fundamento seja derrubado. Se você pertence a Jesus, você é uma pedra numa construção que jamais desabará e jamais será arruinada.